Olá! Olá! Ta, 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 tarará, tarará, ta, 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 tarará. Olá! Olá! Olá, meu povo! Essa mulher nunca aparece, né? De vez em quando ela vem aqui, dá ali um surto e faz um vídeo pro pessoal. A boca fala, o coração tá cheio. Eu falo muito o que me vem da alma e muitas vezes eu pego o telefone para fazer um vídeo, eu me seguro porque tem assuntos que são polêmicos e eu não tenho paciência para mimimi, sabe? Mas esse é um assunto polêmico difícil e eu não vou falar do pai dos meus filhos. Eu sou divorciada do pai deles e não deste, já sim, graças a Deus, da Juju e do Pedro. Mas é um assunto que eu vivi muito como filha, alienação parental, por parte da minha mãe, por parte de muitas coisas e talvez até eu tenha contribuído, né, um pouco para essa própria alienação parental, porque os meus pais se divorciaram, eu já tinha pai 15 anos, 16 anos, tinha 16 anos. E então eu também era uma daquelas que apontava e dizia, o senhor fez isso, fez aquilo outro, eu não acredito, você não presta, e me senti no direito depois de tanto tempo. Meu pai é pastor evangélico e ele traiu a minha mãe. E fui eu quem peguei o meu pai com a outra. Mas foi muita maldade da minha mãe. Minha mãe, ela ligou, na época a gente não tinha celular, isso 1900 e lá vai Terezinha. E, quer dizer, os meus pais tinham celular. Minha mãe, aliás, me ligou do celular dela, porque do telemóvel dela, era daqueles celulares grandes. Só que ela ligou pra casa da minha avó. Eu tava na minha avó, era domingo, sábado à tarde, era uma coisa assim pra eu estar na casa da minha avó, que não ia mais pra esses dias, assim, pra casa da minha avó. E ela ligou e disse assim: Teté, me chamam de Teté. Teté, vem aqui na mamãe, se faz favor. E eu tinha aquelas scooters, aquelas motinhas Dream, sabe? Aí com 15, 16 anos, peguei a motinha, fui encontrar minha mãe mandou assim, filha, vem aqui comigo num lugar. Aí me levou num prédio, bate nessa porta. Eu não sabia de nada. E eu bati a porta, quando abri era o meu pai, com uma outra moça. E aquilo ali, o meu mundo caiu, mas ao mesmo tempo não fazia sentido, porque não cabia, né? E engraçado nisso tudo, e não justificando erros, mas hoje sendo gente grande para olhar para trás, o meu pai tinha 36 anos, que é a idade que eu tenho hoje, quando isso aconteceu. Meu pai foi pai aos 20, 19 da minha irmã, 20 de mim, e então ele tinha a idade que eu tenho hoje, quando tudo isso aconteceu. E eu olho para trás e hoje, graças a Deus, eu tenho um relacionamento delicioso com meu pai. Mas eu fiquei para mais de 15 anos sem falar com ele. Por conta da alienação parental. Assim que meu pai traiu a minha mãe, eles meio que voltaram porque era o que Deus queria. Era aquela coisa toda, né? Muito fervoroso, crente que tinha que Deus queria, Deus queria. E o meu pai confessou no púlpito, no altar, para todo mundo que tinha traído a minha mãe. Foi aquele vexame, a gente era muito conhecido na cidade, era tudo muito assim, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Os meus pais tinham um programa na rádio diariamente e era tipo só lambeção, aquilo era um amor, uma coisa linda os dois, né? Então, quando a casa caiu, foi um boom, porque eles não eram só um casal de pastores, eles eram um casal de pastores apaixonados, era um casal de pastores que pregavam o casamento. E eu acho que é naquilo que a gente mais prega que a gente tem que ter mais atenção para não cair, né? Porque todos somos sujeitos a cair. E essa questão da alienação parental, eu acho que foi pior do que a traição do meu pai. Porque erramos todos, mas ficar sem pai, pra mim, foi um vazio da minha vida. Eu saí de casa com 16 anos, fui viver minha vida sozinha, foi uma coisa absurda, o meu mundo foi... E muitas outras coisas que aconteceram porque eu me senti cheia de direitos de acusação, porque, afinal de contas,
como é que o senhor, o homem de Deus, faz uma coisa dessa? Então o dedo, né? É difícil você, nessa situação de raiva, porque quem é traído nessas situações não é só a esposa. Os filhos também se sentem traídos, principalmente quando isso é colocado para eles como uma traição direta a eles. Isso era minado o tempo inteiro, o tempo todo na minha cabeça. Olha o que o teu pai fez com vocês, olha o que o teu pai fez com a gente, olha o teu pai, olha o teu pai, olha o teu pai. Ele agora deve estar não sei aonde, olha, ele ainda não chegou, cadê? Ele não atende, ele também não liga pra vocês, ele também... E eu, durante muitos anos, eu simplesmente fiz assim, tchic, desliguei o meu pai da minha cabeça. E agora, eu esses dias à noite, tava aqui sozinha, tô sozinha com o Jorginho, porque a Joana e o Pedro estão com o pai deles, né? Estão de férias no Algarve. Vão ficar lá um tempinho com eles, 15 dias, um mês, ainda não tá muito certo, mas pra mim uma coisa que me custa muito tá sem os meus filhos, mas me custa muito mais saber que os meus filhos não têm família. E então o pai mora noutro país, não mora aqui, é português, vive noutro país. E uma coisa que eu trabalho muito neles é todos os dias. Detalhes pequenos do dia, eu digo, o papai isso, o papai gosta disso, o papai vai querer isso. O Pedrinho tá numa fase engraçada que quando a gente diz pra ele assim, Pedrinho, eu já disse que não pode. Aí o Pedrinho olha todo maroto e diz assim, pode, papai deixa, mas não é verdade, porque é coisa que não tem cabimento, tipo assim, não pode estar de sapato na cama. Ele diz, pode, papai deixa. Pedrinho, não pode pôr o dedo no nariz. Pode, papai deixa. Coisas assim. E quando ele diz isso, pra mim, o meu coração não me dá uma ponta de revolta, até porque eu não terminei o meu relacionamento com traição, graças a Deus, que eu saiba, nenhuma das partes, que eu saiba. E espero, e também, olha, eu tô numa fase que eu também, graças a Deus, eu não quero saber, sabe? Uma alegria, uma paz de alma nisso. E então acontecem coisas ruins no nosso relacionamento entre o pai dele e eu, entre o pai do Pedro e eu. A gente não conversa, ele não fala comigo, eu mando mensagens assim, tipo, o mais normal possível, tentando dar a entender o que está acontecendo com as crianças, quando é que você vem, mas sempre com muita cautela, porque ele é bastante machista, então tudo parece que eu tô mandando, né? Então eu tenho que estar sempre muito ali, muito calma, refriando bastante o jeito que falo com ele. Mas quando eu falo com as crianças do pai, eu falo com carinho, eu falo com amor. Eu lembro de coisas assim do dia a dia pra eles. Outro dia eu tava com o Pedrinho, tem até um videozinho que eu gravei até pra mandar pro pai. E eu dizia assim, e eu não tô falando isso pra me gabar não, eu tô explicando principalmente porque eu tomei essa decisão de ser esse tipo de mãe, como eu enxergo melhor a alienação por ter sofrido alienação. E eu faço questão de, outro dia tava o Pedrinho disse não sei o que é fofinho igual a barba do papai. Então eu fiz um vídeo do Pedrinho falando da barba do papai e mandei pro pai. O pai não responde, o pai vê essas coisas e não me diz nada. Mas eu sei que ele gosta dos filhos, não me casei com ele sendo um animal, era uma pessoa e é uma pessoa agradável, de bem, tranquila, em paz. A mágoa, né, muitas coisas aconteceram, era pra eu estar magoada, mas pronto, cada um sabe como reage. Acho que o fato de eu não ficar magoada deixa ainda mais magoada as outras pessoas. Mas eu quando o meu pai, voltando aqui ao meu pai, tentando trocar aqui o assunto porque eu não quero errar e falar do pai dos meus filhos, eu quero ser o mais correta nesse aspecto possível. Essa noite, era isso que eu ia dizer, 2 noites atrás eu tava sozinha com o Jorginho em casa, porque as crianças estão com o pai, não sei o quê. E depois, eu, no meio da madrugada, acordada com o Jorginho, aliás, uma noite atrás, no meio da madrugada acordada com o Jorginho, o Espírito Santo de Deus, eu gosto de pensar que é o Espírito Santo de Deus, porque é ele quem nos faz lembrar das coisas, me foi fazendo lembrar de quem penteava o meu cabelo quando eu era pequena, que era o meu pai. Quem me levava para a escola era o meu pai. Quando a minha irmã e eu brigávamos, eu lembro de uma vez, assim como a Juju tem um surto assim de riscar tudo, porque ela é muito perfeccionista, às vezes fica muito nervosa, não consegue riscar tudo. Minha irmã, volta e meia, tinha esse surto de perfeccionismo, mas era ao contrário, porque ela ficava irritada porque eu era perfeccionista e ela não. Eu queria fazer os trabalhos e ela não, os trabalhos de casa. E eu me lembro que a gente tinha assim, uma certa rixa por isso, porque a gente era da mesma sala de aula, para ela isso era um incômodo, para mim era uma alegria ter minha irmã. Te amo, se você estiver me vendo, por favor,
entra em contato comigo que eu tô com saudade. E um dia ela riscou o meu livro inteiro, assim, inteiro, aquela página, né? Que fez um... A gente devia ter por aí 6 anos, 7, se calhar. Faz 7 anos, porque foi numa casa onde a gente morou até os 7. E tenho umas memórias de idade, porque a gente mudou de casa ainda umas 3 vezes quando era pequena. E eu me lembro que o meu pai, com muita calma, aquele cara que era o adúltero, o cara que traiu, enganou e acabou com tudo e não sei o quê, era aquele homem que tinha ainda 20, se calhar 27 anos nessa época. Ele pegou... Ai, meu Deus, Jorginho, vem aqui pra fora, vem cá, amor. Ele pegou a borracha, com muita calma, me acalmando, para eu não ficar zangada, porque eu era perfeccionista, então não queria que destruísse as minhas coisas, meu caderno. Apagou com calma, todo o livro, todas as coisas que a mediante tinha feito, apaziguou. Eu não tenho memória do meu pai ali, pode ter levantado a mão, pode ter dado um tapa na median, gritado com a gente, mas eu não me lembro disso. E eu tenho uma memória ótima. Eu tenho memória, mas quando eu me lembro disso, eu lembro do meu pai ali apagando, tentando apaziguar a situação. E como que de repente esse homem se tornou um demônio? Eu não acredito que as pessoas mudam, eu acredito que as pessoas melhoram ou pioram, mas nunca muito da sua essência, porque o que nós temos é um sopro, sabe? Que vem de Deus, que é o nosso espírito, e é a nossa carne, que é contra a gente luta todos os dias, né? Que são os nossos erros, é a nossa carne. Mas o espírito, a essência, tá lá. E eu só pensava, gente... Como é que eu não enxerguei que a essência estava lá e eu só conseguia ver a carne dele? Eu só conseguia apontar o erro. Passei 15 anos desligada, só me lembrando das coisas ruins. Porque também, mal eu me lembrasse de uma coisa boa, eu tinha a minha mãe para me dizer assim... Teté, você não sabe o que ele fez. Agora me aprontou essa e essa e essa. Agora estamos não sei o que da venda da casa e ele fez isso e isso e isso. Ele não presta. Olha, você não acredita que ele agora tá namorando não sei quem. Sabe aquela coisa ali? Sabiam onde triangular. Vou tirar a razão da minha mãe? De todo, tá totalmente errada. Ela estava magoada, ferida no seu direito? Não. Eu tô magoada, ferida e no meu direito de ofender o pai dos meus filhos? Não. Eu posso estar magoada, isso é meu. Ele pode estar magoado comigo, isso é dele. Agora com os nossos filhos, não. Porque independente de quem ele foi para mim, ele vai ser para sempre o pai. E ele não era realmente aquele pai tão atento. Mas eu tenho certeza que agora, principalmente depois do divórcio, esse tempo que eles têm juntos é completamente deles. Eles estão trabalhando nesse relacionamento e eu tava nessa madrugada, aquele momento que o Espírito Santo vai falando contigo e na minha cabeça, né? Porque eu passei foi bastante sofrido a Ju e o Pedro irem dessa vez, para mim me custou mais, porque a Ju tá crescendo, então ela começa a ter querer e começa a dizer eu não quero. E para mim me custa quando ela diz isso, porque eu detesto a ideia de violar a escolha dela. E ela foi contrariada e lá por fim foi. E eu naquela noite ficava lembrando daquilo, acho que foi na mesma noite que eles foram isso. E eu ficava pensando, não, mas agora... E depois eu falei com eles chegaram, depois a gente faz vídeos, eu vou vendo como eles estão. A Juju mal fala comigo quando tá lá, o que é ótimo sinal, porque ela fala assim, tipo, tá mãe, tô brincando, tchau, e dá um mergulho na piscina e faz outra coisa, ou seja, ela tá muito bem, o Pedrinho também, sempre ali no cantinho dele, como sempre, né, ele é mais fechadinho no mundinho dele, mas... Quando eu vejo que eles estão bem, que eles estão brincando, e quando eles não querem falar comigo, eu ainda fico mais satisfeita. Porque eu sei que me dói a saudade. Eu sei que me dói ter que, entre aspas, dói. E é difícil falar desses sentimentos, que parece mesquinho eu dizer isso, mas a verdade é que, eu queria que fosse só meus. Sabe? Que não fosse mais ninguém, só meus. Mas eu amo tanto que eu não quero que Deus me livre e guarde, me aconteça alguma coisa, eles estejam sozinhos no mundo. Eles têm que ter família, uma família maior, um espectro mais amplo de família para eles. E isso não pode ser num dia só da necessidade. É uma coisa que tem que ser cultivada, trabalhada todos os dias, todo o ano, todos os meses. E o pai não tá nem aí para o filho. Graças a Deus não tá sendo essa a questão aqui do pai deles. Ele é mais desligado na questão de ligar para as crianças, liga menos vezes.
vai se envolvendo. Eu acredito também que o que acontece é que ele vai se envolvendo na vida dele, nas coisas dele, e depois passa o dia, e depois passa as horas, os fusos horários, ele viaja muito, tá muitos outros países, acaba por não ligar, sei lá, são desculpa que eu tô dando pra ele, mas ao mesmo tempo isso faz bem para os meus filhos quando eu digo, papai não ligou, mas amanhã a gente liga pra ele, tá? Ou ele liga, e assim que ele liga, e eu vejo que tem uma chamada dele, e eu não vi, porque eu, ao contrário do que muita gente pensa, blogueiro não passa o dia no telefone, não. As pessoas me ligam, eu nunca vejo. E não tá na mão de ninguém, é que tá mesmo escondido. O telefone tava aqui hoje, o dia inteiro, na sala, no carregador. É uma das coisas assim. Mas pronto. E às vezes eu vejo lá, tem uma chamada dele pra falar com as crianças. Eu, na hora que eu vejo, eu quero lá saber onde eu tô. Eu faço pum, faço chamada de volta. E uma porque eu quero que ele se sinta seguro, porque ele não tem essa confiança em mim. Não dei nenhum motivo pra isso, gente. Falo isso descansada, não dei mesmo motivo pra isso, mas é mágoa. Mágoa das pessoas. Então, eu acho que ele acredita que eu, de alguma forma, tento afastar as crianças. Tem noção da mãezona que tem aqui. É uma pena, né? Tivesse convivido mais com a gente em casa ia saber, né? Mas pronto. É isso. Gente, quando a gente tem raiva de alguém, mesmo que seja daquela prima, da avó, da sogra, meu Deus, a mãe dele me fez comer o pão que eu tenho estresse pós-traumático lembrando da minha ex-sogra. É daquelas coisas assim que a minha mão transpira, me aquece, me transpira a axila. Foi uma pessoa que me maltratou muito, porque eu amava muito a minha sogra. E quando eu amo muito, dói muito mais, não é? Então, era aquela coisa assim, eu queria fazer parte. Eu amava muito. E então, como ela me tratava, como me depreciava, me diminuía, me humilhava em coisas pequenas, sabe? E um dia chegou a dizer pra Joana que, a mamãe tem outro... A Juju tem outros irmãozinhos, né? A mamãe tem outros filhos, não tem? Oi? Tava amamentando o Pedro tinha 1 ano. Eu tenho outros filhos? Eu o quê? Sabe, eram uns assuntos, umas coisas assim tão estranhas. Um dia parou pra mim e disse, de mulher pra mulher, fala a verdade, você tem outro. Gente, eu falo dessa mulher para os meus filhos como a vovó adora vocês. Vai ver a vovó gosta muito de vocês. E eu sei que gosta. Ah, mas se ela gostasse mesmo, tratava bem a mãe. Cada um faz a sua parte. Eu faço a minha, que é não deixar os meus filhos órfãos no mundo. E oro. Meu quartinho de guerra é para isso. Eu tenho meu espacinho para dobrar o meu joelhinho e falar assim, Deus, isso me tá deixando nervosa, minha agonia, por favor, é teu, só o Senhor consegue tratar isso, porque eu já não posso. Não me chega na minha mão, já passou da minha jurisdição. Eu não adianta, não consigo. Eu sou uma pessoa que digo muitas coisas tortas sem me aperceber. Eu não percebo que estou dizendo coisas tortas. Então, é provável que eu tenha dito para ela, e digo isso com muita tranquilidade, com consciência leve. É provável que eu tenha dito isso, coisas ruins para ela, sem me perceber que eu estava sendo má para ela. Não de propósito. E, claro, que isso sou eu tentando encontrar a culpa da coisa, né? Às vezes eu tô tentando encontrar em minhas culpas pra amenizar, porque não é possível uma pessoa maltratar o outro assim de graça. Alguma coisa aconteceu. Mas, eu todas as vezes saía da casa dela, saía assim, desculpa qualquer coisa. Era o meu natural. E nunca foi só da boca pra fora. Era obrigada por tudo, desculpa qualquer coisa. Porque eu sei que às vezes a gente fala coisas que ferem o outro. E talvez a pessoa fosse mais sensível. E o jeito que eu dissesse, eu tentava sempre, né? Bem, resultado. Já não existe esse casamento. Graças a Deus. Vou muito bem com a minha atual sogra. Maravilhosa. Uma santa maravilhosa. Pessoa... Talvez eu esteja acertando mais, mas eu de início já aviso sempre, olha, se eu falar alguma coisa me diz, por favor, porque eu gosto mesmo de você. Se eu falar mal, você me avisa, sabe? Isso eu digo pra minha sogra. Ou seja, eu quero acertar, a gente erra. O meu pai muito provavelmente queria acertar. Minha mãe não se tornou uma mulher alienadora parental porque da noite por dia isso aconteceu. Isso é uma coisa que tem em nós. Aquilo já estava nela. E então, opa, Jorginho.
Então, muita coisa também deve ter acontecido entre ela e o meu pai que culminasse nisso. Mas isso é uma coisa dos dois. A gente não devia ter participado dessa situação toda. Acabou com uma família, sabe? Acabou com a minha avó maravilhosa, pessoa deliciosa durante anos, sem ver a minha avó, sem falar a minha avó. E minha avó veio ano passado aqui para Portugal, ficou comigo um mês. Olha que sonho. Vieram os meus pais, veio a minha nova madrasta, a mulher do meu pai. Pá, pessoa encantadora, agradável no mundo dela e no meu, assim, não é aquela. Eu sou uma pessoa mais, né? Então eu preciso de um tempo para me adaptar às pessoas, mas eu simpatizei, é uma pessoa agradável. Teve um mês íntegra na minha casa, maravilhosa, respeitadora, foram ótimos. Gente, eu sou uma pessoa que não aguento 2 dias com ninguém, eles tiveram um mês em casa. Para mim foi uma prova de ferro e foi uma reconstrução. Foi eu começar a voltar a ter família que me foi tirada quando eu tinha 16 anos. Olha que desnecessário, né? Por isso é isso, né, pessoal? Um assuntinho assim difícil de falar, mas vim aqui falar. Letícia Lopes, amei ouvir o seu desabafo, que tem algumas coisas parecidas com a minha, que engulo calada. Ana Paula Camacho, mãe maravilhosa, há quanto tempo? Pois é, eu tô sempre desaparecida aqui. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, não, né? Acho que foi um tema que deixou as pessoas ali mais caladinhas assistindo, eu percebo. Eu estava muito relutante se eu falava sobre isso ou não. Já estou com esse tema na cabeça, mastigando, mas eu tenho muito medo de ser mal interpretada. Tem muito. Porque é uma coisa que gera acusação, né? Tipo, pá, mas você tá falando. Eu tenho acompanhado um pouquinho, muito rasamente, alguma foto ou outra da história da Luana Piovani. E se separou agora, não sei o que. Eu nem sabia que ela era casada, gente. Eram as coisas assim, com quem era casado, não sabia nada, né? Vocês sabem, não acompanho vida de ninguém, é difícil pra eu ver essas coisas assim. Eu mal vejo. É mesmo ruim pra. Eu sou muito desligada do mundo. E sou muito antenada aqui nesse mundinho aqui, sabe? Muito antenada nas crianças. E nas pessoas que estão o tempo todo me chamando, alguma coisa que me pede um socorro, eu fico ali o dia inteiro remoendo o pedido. Bem, mas é isso. Voltando aqui à Luana, eu fui acompanhando, fui ouvindo e vi o quanto de gente anda criticando a mulher, sabe? Pisando e esmigalhando e falando de alienação e ela ainda nem se divorciou, só se separou. E eu fiquei então pensando, meu Deus, se eu vou falar isso ainda me atiram pedra, né? Mas se você acha que serviu para alguém, pode abrir o olho daquela pessoa, mas sem ofender, sem agredir. Manda esse vídeo. Pode ser que ela abrande o coração e entenda que amar não é sempre afastar de quem a gente considera ruim para nós. Não é porque foi mal para mim que é mal para eles. Se é uma pessoa que a gente sabe que realmente é agressora, um violador, um abusador, uma pessoa que pode causar problemas assim, ou que tem muito mau exemplo, bebe muito e quando tá com seus filhos tá bebendo, é assim, ele é um alcoólatra, mas no sábado ele não bebe, quando tá com as crianças. Então, libera. Vai junto, ou pede alguém para ir junto, a irmã dele, se você achar que é de confiança. Não afasta de todo. Por mais que o seu atual companheiro, sua atual companheira seja maravilhoso, seja ótimo pai. Uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu escrevi um texto que uma pessoa dizia assim, falava que os filhos queriam chamar de pai o novo marido. Porque só viam o pai a cada 15 dias, quando viam, e nem assim. Eu no texto, na época ainda casada, nunca imaginava que eu ia estar nessa situação de ter um padrasto para os meus filhos. Eu disse para ela, assim, para essa leitura, e está lá o texto na página, no mãedefamilia.pt. Eu disse assim, o padrasto nunca vai ser o pai. O pai sempre vai ser o pai. Você pode chamar esse novo homem que acolheu, o adotou, da forma como você quiser. Pai é aquele, tá? Há muitas formas carinhosas, queridas, amáveis de se tratar uma pessoa. E se ele ama mesmo os seus filhos, ele não precisa ser chamado de pai para continuar a amar e tratar como um pai. Pai é aquele que ele tem. Hoje não está sendo muito bom, mas pode ser daqui a uns anos seja. Então pai é um, o padrasto é o outro, ou quer chamar de outro nome, chama o outro. O meu pai, por exemplo, foi criado pelo padrasto, né? O pai faleceu. Ele a vida inteira chamou o meu avô de padrinho. Foi a vida, o padrinho. E olha que é desde que ele tinha 42 dias de idade. O meu pai morreu quando ele tinha 42 dias. Então, e conheceu o padrasto ainda pequeno. A vida inteira chamou o padrinho, porque o pai era o que tinha falecido. Sempre foi um pai. Agora faleceu o meu avô, que é o padrinho.
E eu sempre conheci como meu avô, uma pessoa maravilhosa. Eu devo ter vários vídeos aqui que eu comento sobre o meu avô, mas ele nem era o pai de verdade do meu pai. Até era primo da minha avó, tava tudo em família, né? Mas era o padrinho, foi a vida inteira. Grande pai, mas era o padrinho. Era uma pessoa ranzinza, difícil, foi durante muitos anos. Brigou muito com meu pai. Meu pai tem histórias assim assustadoras com o avô, com o pai dele, né? O padrinho dele, que ele punha pra fora de casa, que brigava e não sei o quê. Nossa, e agora no final dos últimos 30, 20 anos, foi um grande avô, foi um grande pai para o meu pai, e agora no final da vida, então, foi uma pessoa completa quando meu pai mais precisou, que meu pai ficou sem família, né? Minha mãe conseguiu, ele conseguiu, porque ele traiu, conseguiu ficar sozinho. Esse era o raciocínio real da coisa. Mas pronto. Agora é lutar. Lutar para ver se a gente reconstrói o que foi derrubado e que não precisava ter sido por uma bobagem, por uma língua, né? Beijinho, gente. Gostou? Partilha. Tchau.